Anatomia da Tefilá, parte final. A gente está aprendendo a fazer a Tefilá. E eu quero inicialmente desejar um Shavu Tov a todas as pessoas que estão assistindo ao nosso shiur, todos os alunos queridos que chegaram até aqui para aprender um pouquinho sobre a Amidá. Mas antes de começar a falar Amidá, a gente está em que mês? Elul. 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 E o que se faz no mês de Elul? Arrependimento, Chuvá. né? Seu chuvar. Arrependimento, Só chuva. no mês de Elul que a gente faz chuvar? Mês de Elul é o penúltimo mês do calendário judaico. A gente tem vários finais de ano. Como Adar é o último mês do calendário, perdão, e começa o ano em Nissan. No calendário judaico, a gente também tem o último mês, que é Elul, e começa o mês Tishrei. Aí agora no Rodesh, a gente, dentro da Tefilá, como eu falei, tem diferenciação, costumes. Esses costumes são costumes muito antigos. Muitas pessoas talvez desconheçam, mas existe o mundo sefaradi e o mundo ashkenazi. Se você vai em comunidades como em São Paulo, que a maioria é ashkenazi, as pessoas não vão estar familiarizadas com a Selihot. Agora, se você vai para o mundo sefaradi, a Selihot começa no mês de Elul. A gente começou no mês passado, o mês de Elul, e agora começou a Selihot. Selihot, a gente tem um livrinho especial, né, para os sefaradi, para os ashkenazes também tem um livro especial. A diferença, tanto ashkenazi como sefaradi usa mais o livrinho, o Sefer de Selihot, no mês todo de Elul. Ashkenazi só vai usar no mês de Tishrei, 10 dias, depois de Rosh Hashanah. Mas as semelhanças, tanto ashkenazes como sefaradi, no final da Tefilá, eles fazem uma coisa muito parecida. Toca o sofá. No final da Tefilá. Porém, os sefaradi, antes da Tefilá, na reza do Selihot, a gente tem o toque do shofar. É muito bonito. É um costume já aqui em Israel, nesse período, em Jerusalém. Quem está chegando agora, esse período, agora em Israel, aconselho, vão a Jerusalém à noite fazer Selihot. É muita gente. É uma energia que é do chá, uma santidade. Então, vale muito a pena fazer Selihot no cótel, mas com uma diferenciação. Nas comunidades sefaradi, tinha o costume de fazer a Selihot às 5h30, 4h30 da manhã. Porém, a Selihot pode ser recitada a partir do meia-noite até as 4h30 da manhã. E há opiniões que pode ser dito pela manhã ou até à tarde. Mas à noite, depois do Arvit, não se faz até meia-noite. Novamente, quando vira o dia, a gente faz a Selihot. Entenderam até aqui? Ou eu falei gibberish? Marina está com uma cara assim que não se... Uma dúvida. O cara está querendo. Para tocar o chofar, pode ser tanto homem quanto mulher ou não? Mulher pode tocar, mas não há uma mitzvah. Tá? Entendi.
A mitzvah é feita pelos homens, que eles vão fazer a berahá. Tá Não bom. tem na Torá nenhuma proibição, mas não é um costume das mulheres. Como não teria uma proibição as mulheres botar o tefilim, mas não há a tradição, não há o costume. Então, tem coisas que as mulheres fazem, tem coisas que os homens fazem. E a tradição, o minag, ele se torna alahá, às vezes. Então, a gente não delega essas funções às mulheres. E isso gerou, uma pergunta muito profunda que Marina faz. Isso gerou essa pergunta foi feita no século XVIII, na Alemanha, quando está vindo o reformismo, onde o próprio judeu fala, não, peraí, a gente não é judeu, a gente é alemão judeu. E essas ideias do iluminismo também vão atacar, influenciar as ideias judaicas. A gente também tem que entender o contexto daquele período. Liberté, fraternité, qual é esse período? Da Revolução Francesa. Então, não pense que isso não vai afetar o judaísmo. Vai afetar. Vai afetar como outras religiões foram afetadas. Tanto que o protestantismo começa em 1500, mas não vai ter um ápice maior nesse período. E aí a gente tem consequências até hoje. É, eu não sou de falar política, mas existem movimentos que dizem que tem que ser equalizado. Eu tenho muito receio em falar isso. Mulher e o homem têm o mesmo papel, mas distintos. Distintos. A mulher, ela hoje, a maioria das mulheres é que tomam conta das casas. As mulheres têm papéis distintos e elas precisam. E é uma coisa maravilhosa quando a mulher é feminista, cuidadosa, é mulher. E por que eu estou falando isso? Porque do século XVIII a XIX e os nossos séculos atuais, isso vai gerar um problema muito grande que vai influenciar e confundir muito o povo judeu nas comunidades ashkenazis. Sefaradi não teve esse problema. Por que eu estou dizendo? Que após a destruição, após a Primeira e Segunda Guerra, esses movimentos se transformam, vão se transferidos para os Estados Unidos. Começam em Nova York, depois vai todo o West Coast, que é toda a Califórnia, e vão prosperar mais nesses lugares. E aí vai trazer consequências que vai influenciar todas as Américas, da Argentina ao Brasil. E a gente vai ter esses problemas, comunidades que têm tradição, mas têm muita influência dos movimentos reformistas. Eu me lembro quando eu era mais jovem, era pequeno, lá em Manaus, tem gente que fala em Barbacena, mas eu digo que era em Manaus. Era Shabbat e chega a Rabbi Debbie de Sacramento. Era uma rabina. E ela chegou em Manaus para passar Shabbat na sinagoga. A sinagoga abriu as portas para ela, lógico, vai receber. E ela foi lá para a área das mulheres, ela queria rezar com os homens. Ela subiu na parte das mulheres, botou o talit, botou a kippá, e ela rezava tão bem, tão bonito, que ela disse, não, eu posso rezar melhor. Imagina, quem é de Manaus sabe como é que está falando. Como é que ficou? Um choque muito gritante. Embora a comunidade teve uma orientação mais liberal em alguns segmentos comunitários,
foi difícil para a comunidade aceitar o movimento reformista, até hoje. Chegar uma mulher botando talita, equipar, e vai sonar um pouco difícil. Por quê? As mulheres têm uma finalidade muito mais superior que os homens. Por que eu falo isso? Antes da destruição das tábuas da lei, as primeiras, diz o Midrash que Deus não queria dar 613 mitzvot. Hashem queria dar talvez 10, formatada para o povo judeu. Só que, por causa do pecado do bezerro de ouro, e nesse período que a gente vai passar, Deus queria destruir o povo. Moshe Rabbeinu sobe. E que mês era esse mês? O mês de Elul. Elul, esse mês. E o que Moshe Rabbeinu, olha, vocês ficam rezando aí. Vocês rezem aí, porque o pecado de vocês, ó. Pega o caderninho, o livro de Selirot, vai lá. Vai pedir Selirá, vai pedir perdão. 40 dias e 40 noites. Está aí a origem, o behind the scene da Selirot. Moshe Rabbeinu vai subir. E ele vai voltar com as novas tábuas da lei. E com o quê? Com perdão. E combinou com que dia? Yom Kippur. Você tem certeza disso? Uhum. Certa resposta. Agora eu estou com o microfone, eu me sinto um pouco o Silvio Santos. Eu tô horrível. Tá gripada, forte Elemar. Aliás, Obrigado. essa aula é dedicada à nossa querida Rívika. A doutora Rívika está doente. Forte Elemar, tomara que ela volte breve, breve. E a Ritinha? Fica bem, virginiana. Vamos lá. Então a gente entendeu aqui o que é Silirot. A gente viu que não é por acaso que a gente vai para o cótel, vai tocar chofar, vai pedir perdão. Porque podia ser destruído. Está aí a origem do Rodesherim. Eu fugi um pouquinho do tema, mas eu acho que é tão conectado com o atual, porque eu vejo muitas comunidades no Rio, a Shell começou a fazer Silirot, em Manaus, o pessoal botando foto, vídeo, o pessoal indo. Eu acho que é importantíssimo para a gente ter esse novo restart. Antigamente a gente levava o computador para fazer uma reformulação. Como é que é aí o Yosef Rocha? Como é que fala? Uma formatação. Formatação. A gente geralmente não pode ficar com muita coisa cheia, até no telefone. A gente precisa limpar. E esse detalhe é tão importante, sabe, gente? Porque se a gente guarda muita coisa, eu que estou me mudando, eu sei que é guardar muito treco. A gente precisa se livrar. Por mais que a gente não queira, a gente precisa se livrar. Porque é parte da vida. Se até alguns animais, a cobra, até o camarão, estava vendo no National Geographic, eles trocam a casca, sai todas elas, né? E fica parecendo que ele está morto. Não, na verdade, ele está se renovando como a cobra para poder crescer. Então, a gente precisa, nesse período, se renovar, tirar o passado. O que ficou passado, ficou passado. Agora a gente está aí, ó, Rosh Hashanah está pretinho. Quantas pessoas passaram na nossa vida e do nada deixaram de viver, morreram? E
E a gente precisa sobreviver e viver. Mas viver com alegria, com felicidade, parnassá tová, e com a espiritualidade. Eu me lembro que muitas pessoas que começaram a estudar comigo, uma das primeiras perguntas fala: por que você quer ser judeu? Na verdade, eu pergunto essa pergunta: por que você quer ser judeu? É tão complexo, é tão difícil, é mais fácil não ser judeu. Mas parece que é muito mais desmotivante você fazer essa pergunta, e muitas pessoas botam essa pergunta como se fosse o centro. Eu falo, você quer ser... A pergunta que eu falo, vocês querem ser judeus? Então sejam judeus com responsabilidade. Eu, eu pergunto isso para mim. Quão responsável no meu judaísmo eu estou sendo? Né? Como é que eu estou vivendo o meu judaísmo? Que legado eu estou deixando para o futuro? Né? É muito fácil hoje em dia, e eu garanto que daqui mais 10 anos vai ser muito mais fácil fazer conversões. Mas aí a gente vai estar um outro problema. Os politicamente corretos. Hoje em dia a política entrou em todos os sentidos. Até não sei se tem na economia política, que também é relacionada, mas no cálculo. 1 mais 1 não vai ser no futuro 2. Poderá ser 2. Você está entendendo a linha de pensamento? E esse politicamente correto é chato. Né? Então, essa é a realidade que a gente vive. Então, no judaísmo também, como no passado houve a influência que fez tanto dano ao judaísmo, que precisou. Eu não vejo como uma coisa ruim, porque a gente teve que se renovar. Hoje, os movimentos nos Estados Unidos e na Califórnia, eles existem. Se uma pessoa quer se converter ao judaísmo, no movimento na Califórnia, nos Estados Unidos, ele é automaticamente reconhecido pelo Estado de Israel. E a pessoa pode fazer aliar. Ela, pelo Estado de Israel, é reconhecida como parte do povo de Israel. Mas aí a política, a Rabanut fala, não, ele é parte, é como se fala ger toshav, vamos falar essa palavra, ger toshav. E o que é ger? Ger toshav, ger é convertido. Ger toshav é um povo residente, que não é judeu. Por exemplo, aqui em Israel, a gente tem religiões católicas. Você vai lá em Haifa, tem os Bahaias, eles têm os muçulmanos. Eles são Ger Toshav, mas não são convertidos ao judaísmo. Uma pessoa que se converte ao judaísmo é chamada Ger Tzedek. Vamos falar essa palavra? Ger Tzedek. Agora, uma pessoa que mora em Israel pode ser um indiano, um hindu, um católico, ele é Ger Toshav. Então, um Ger Toshav, aqui na terra de Israel, ele pode até ter cidadania israelense, mas ele não vai ser conectado com o judaísmo. Aí tem um dilema. Essas pessoas que fizeram uma conversão reformista, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, elas emigram para Israel. Ou pior, vamos botar mais. Você acha que tá pior? Tem coisa mais pior, gente. É o behind the scene. Os caraítas. Quem já ouviu falar dos caraítas? Alguém nunca ouviu? Eu ouvi. Eu já, Eu já ouvi. eu já ouvi. Caraítas é um movimento que segue o judaísmo, mas eles não seguem a Torá oral.
Eles vivem na Samária, no norte de Israel. Eles fazem sacrifícios, tem tudo, se veste tudo. A mezuzá na porta deles não é mezuzá, é um verso escrito na porta superior do Shema. Tefilim deles eles não usam. É uma coisa bem complexa. Mas acredite, eles são considerados uma linha do judaísmo. Menor, pequeno, mas eles são considerados. Dizem que todo mundo ali vem da tribo dos Coanim. Mas é muito fácil converter por eles. Na Europa, principalmente na Espanha na Espanha e na França, são registrados pelo Ministério do Interior 2 comunidades caraítas. E as pessoas que querem se converter ao carateísmo, vamos botar isso, né, ao judaísmo, elas vão lá, frequentam, fazem o processo, tudo. E aí querem dar entrada ao processo de aliar. E aí depende se o seminizado da PNI vai aceitar ou não. Geralmente aceita. E eu não sei qual é o pior, se é o reformista ou o caraísta. Porque é aquele que acredita só natural oral. Então, às vezes, você prefere ir com um reformista do que uma pessoa que é muito pau, ferro. São extremos. E eu tenho a necessidade de explicar aos senhores essa situação que vivo aqui em Israel. Porque muitas vezes vocês que estão do outro lado pensam, Israel é um lugar com quê do chato, todo mundo vai pro cótel, tá esperando a China. Não é. Não é. E os movimentos reformistas aqui são fortes. E olha como é que Israel é. Não sei se vou ou se fico. Porque se o Estado vai contra os movimentos reformistas, olha a torneirinha, é fechado. Porque quem tem dinheiro quem é dono do Facebook? Ele é judeu, mas é do movimento reformista. Embora ele não dá dinheiro para o Estado de Israel, mas tem muitos. E lá nos Estados Unidos tem um certo grupo de judeus, pasmes, são judeus que são contra a terra de Israel e são a favor aos palestinos. A maioria deles são assim. Acredito que não aconteceu 7 de outubro, que é tudo. E vão votar na Kamala, que é explicitamente antissemita. Aí eu pergunto aquelas pessoas que querem se converter, por que quer se converter, gente? Esse povo é doido. Então, é importante a gente entender que para poder consertar tudo isso não é emergir nessa filosofia de briga, o meu time, os prazeres do time, né? Que acaba entrando no lado política. Não. A única forma de consertar é o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo? Estudando. Estudando. Como vocês estudaram para tirar o diploma de advogados, médicos e profissionais, e vocês andam com cabeça erguida, não, isso aqui eu conheço porque eu estudei. A minha proposta com vocês é que vocês estudem para também não ir pelo canto da sereia. Porque a gente vai para o canto da sereia quando a gente não tem informação. Então, por isso que eu falo, tem gente que quer fazer o processo fast food. O que é? VaptVupt. E aí acaba o caminho mais curto, acaba se tornando mais complexo. E eu chamo atenção. Quem sabe que sabe, eu chamo atenção. Olha, cabeça que não pensa, o corpo padece. Por isso que é importante a gente ver a situação da pessoa. É todo um estudo para que a gente possa
encaixar a pessoa na vida judaica. Porque não é simplesmente só fazer uma conversão. A gente tem experiência no Brasil. Pessoas fizeram conversões ortodoxas, Pia Lahá, grandes rabinos. Mas existem problemas de takaná, de decretos, que esses rabinos não podiam passar. Então, as comunidades maiores, São Paulo e Rio, não reconhecem, embora são conversões ortodoxas, vão colocar em xeque. Aí, a pessoa tem que consertar tudo de novo. Por isso que eu falo, a melhor coisa é vir para Israel, fazer em Israel, em Beidins que não vieram para o Brasil, e não ter problema. Porque sempre vai dar. Porque tem, principalmente no Brasil, não estou falando Brasil, tem gente, em Portugal já não tem esse problema porque Portugal é pequeno. Mas no Brasil tem políticas, tem dois convênios, Benebrac e outros com Beidim particulares. Então, quem vai para uma Mercor, Rain, Beit Yaakov, esses lugares, eles têm convênios com o Benebrac. E eles têm a máquina. Então, eles vão dizer, não, você precisa talvez fazer uma conversão em Benebrac para ser parte do grupo. Ah, o teu filho não vai não entrar nessa escola porque, mas aí do outro lado, quem faz em particulares que são reconhecidas perante a comunidade, vai poder ter que estudar no Rabad, escola do Rabad em São Paulo. Você está entendendo? Agora imagina 10 anos como é que vai ser. Erika, você tem perguntas? Eu gostei muito. Tenho, Rabino. É só uma dúvida sobre se existe uma diferença entre a conversão massorti e a conversão reformista, ou é a mesma coisa? Eu fiz um shiur. Quem assistiu esse shiur? Acho que a Rita assistiu, sobre os movimentos religiosos. Alguém assistiu? Daniel, a Rita. Alguém que assistiu, lembra alguma coisa? Quer explicar para a Rita? Eu gostaria muito de escutar vocês, porque eu também posso explicar. Mas o mais importante para mim é vocês saberem, porque vocês são os porta-vozes. Alguém Eu, sabe? Consegue lembrar? eu poderia, mas a minha voz não dá. Semana que vem você faz isso. Vai. Mas é muito, muito diferente. Muito. Yosef, é isso que eu quero de vocês, porque esse método que eu estou dando é um método da universidade séria, né? Que faz o aluno debater, porque vocês estudaram isso. Né? E isso, para mim, é o mais importante, mesmo que seja halash, como é que fala em hebraico, fraco. Mas a partir do momento que vocês sabem, vocês conseguem criar um desenvolvimento. Isso eu conheço, não entendo muito bem, mas isso eu já ouvi falar. Então, alguém quer falar alguma coisa? Depois eu vou colocar agora. Posso falar um pouco, Rafa? Acho que eu lembro da aula que o senhor deu. Não lembro tudo porque faz tempo, acho Faz que foi o ano tempo. passado. Faz bastante tempo, se eu não me engano foi o ano passado, mas eu me lembro, assim, pessoal, que a conversão massorti e reformista, o movimento reformista e o movimento massorti, eles têm diferenças quanto à observação de alguns preceitos, mas em geral, para o ponto de vista da ortodoxia, se eu não me engano, o Beidin deles é tudo considerado, não é considerado válido, né, o Gior, porque você precisa que o din seja composto de judeus, por exemplo, judeus observantes do Shabat, né? Na visão ortodoxa, por exemplo, o Massorti, ele usa o celular no Shabat, né? Então, se o rabino lá usa o celular no Shabat, para as linhas ortodoxas, esse Gior já não vai ser considerado reconhecido. Valeu Então, por raciocínio. Vamos agora escutar o Yosef. ok. Eu também assisti a aula, né? Porque eu me lembro, os reformistas, eles não cumprem, né, vários preceitos, né? Então, eles
descumprem vários preceitos, né, da Torá, e os Masorti, eles, em tese, eles buscam seguir esses preceitos, né, da Torá, só que eles trazem isso para uma realidade mais moderna, né? Então, essa questão aí que o próprio Daniel falou, né, do celular, por exemplo, eles não veem como uma transgressão você usar o celular em Shabbat. Gente, Tem tem a vai. vestimenta, roupa. Eu fui, ele tem a roupa diferente, eles se cumprimentam diferente, eles falam nas horas que não tem que falar, eles usam o celular, eles fofocam. É uma parada. Fofoca todo lugar tem, Rita. Não, mas foi muito feio. Eu Muita achei gente. horrível. Bom, deixa aí para lá. Vamos agora. Alguém quer falar mais? Rabino, eu lembro de algumas coisas da aula. Você falou a respeito do reformista, ele tem essa questão da assimilação, né? Ah, vamos reformar, vamos estar mais presentes no mundo secular. Quanto o ultra-ortodoxo, vamos dizer assim, já não vamos nos misturar com o mundo secular, vamos ficar mais fechados. E quanto o conservador, ele já fica no meio termo. Só que na prática ele acaba pendendo mais por reformismo. Respondendo, talvez tentando responder um pouco a pergunta da Rivka em relação à conversão, que no final acaba sendo a mesma coisa. Senhores, muito interessante que os senhores falaram. Baruch Hashem, essa aula está gravada no YouTube. Desafio as pessoas verem. Vou mandar lá no grupo. Mas eu vou ilustrar mais um pouquinho. O movimento reformista, ele vai ser igualzinho à mesma ideia da filosofia grega. O que é a filosofia grega? Que Deus criou os homens e largou ele aqui, nesse mundo, e Deus foi embora. E criou divindades que conseguem administrar. No judaísmo reformista, eles não têm as divindades, porque iam chocar muito a próprios eles, mas eles próprios não veem o papel da divindade como existência. Somos só criação de Deus, então temos que prestar respeito às criações. Humanismo. Agora vocês conseguem entender a gravidade. Que um Beidin reformista, ele vai dizer, olha, eu não posso cobrar que um candidato estude os 3 princípios da fé que eu próprio não acredito. Muito simples, mas muito impactante. Então, uma pessoa que vai para o movimento reformista, ele vai ter um olhar diferente do judaísmo, onde o papel de Hashem não é o centro. Hashem é o conceito humanitário, humanista, que isso acontece hoje nos Estados Unidos. Muitas pessoas são judias, mas são extremamente assimiladas. Aí, muito mais. Eu sou judeu, agora eu casei com uma chinesa, e ela se converteu no movimento reformista, então ela é judia, meu filho também é judeu, e esse filho vai casar com ou seja, a gente vai ter um problema, assimilação. Isso não é uma coisa isolada, gente. Também vamos agora com o movimento maçom-aqui. O maçom-aqui, ele, na sua grande maioria, eles são muito parecidos com movimentos ortodoxos. Porque eles, a sua essência, foram ortodoxos. Isso sem tirar
os movimentos que foram estabelecidos nos Estados Unidos no século XVIII. Ou seja, eles tentam cuidar da kashrut, embora não comam kasher, talvez comam só kasher na sexta-feira, ou dentro de casa é kasher, mas eles comem fora não kasher. Na sinagoga são kasher, mas fora não é. Eles têm o princípio da divindade que Deus, a mesma base da ortodoxia, mas o problema dos movimentos Masoroti é que acabam destacando na questão das leis. Eu entendo que um Dayan que vá para a sinagoga de carro em Shabbat, ele não pode sentar, ele não pode converter uma pessoa. Então, é um problema sério. Um Dayan que não tem conhecimento halakhico. Problema sério. Precisa saber Torá, tem que saber, pelo menos, ler hebraico. Agora, calma lá, que ainda tem mais. Um Dayan que, enfim, que não vai cumprir os preceitos de uma vida religiosa. Então, esse Beit-Din está desqualificado. Embora a liturgia toda siga um rito ortodoxo. Isso, cada regra tem sua exceção, cada comunidade. Eu não posso pegar a comunidade de Manaus e jogar para uma comunidade no Rio de Janeiro, independente se são Ashkenazim Sefaradi ou na Argentina, que tem os costumes. Agora, por muitos anos, a CIP, a comunidade lá de São Paulo, ela foi uma Soroti. Mas as pessoas faziam conversão por ela. Mas elas não seguiam as leis do mikveh. O mikveh tem que ser no rio, o mikveh construído. O que fazia o mikveh dentro de uma piscina? Conversão não é caché. Hoje a CIP é reformista. Não é mais uma solutiva. Ortodoxia, os dayans têm que ser notórios em Alahá, ser conhecidos e não se envolverem em polêmicas comunitárias. Conversões que foram feitas na América Latina, onde tem decretos como Argentina, Brasil, mesmo que o rabino seja um grande expert de Alahá, existem limites. Você não pode atuar em cima da ordem que já está estabelecida naquele país, da corte. Isso que aconteceu. Isso aconteceu no período do Rabino Kadosh, na década de 80, Rabino Anijá. Embora em algum momento as conversões do Rabino Anijá eram reconhecidas pela Rabanut, depois deram problemas. E aí a gente vai seguindo, vai ver o Rabino Peretz, depois o Rabino Amsalem, e isso gera um outro problema. Qual o problema? Conversões alárricas que vão ter dificuldades, pegar, por exemplo, algumas interpretações. Uma pessoa que se converteu dentro desse grupo, sentou no Beit-Din como juiz. Estão entendendo? Tem um Raham e tem dois juízes. Isso na visão sefaradi não tem problema, mas a maioria são a visão ashkenazi, que é maior. Então, a gente sempre vai pela ordem maior. Então, algumas comunidades não reconhecem essas convenções que foram feitas em larga escala.
Baruch atah, que bom que tá. Shazam levantou, talit, saiu fumaça, todo mundo é judeu. Não. Conversões coletivas talvez possa funcionar, mas é um risco muito grande que na nossa geração não fazemos. E já é difícil uma conversão individual, com cada um ensinar e falar. Agora imagina quando abriu a porteira a 1.000 pessoas. E a gente vê o resultado agora. Quando começou as conversões em 2017, 2018, eu não tinha nem ido para Portugal. E hoje as pessoas já voltaram para sua fé anterior. Muitas deixaram de ser judeus. É um problema sério, uma vez Flamengo sem Flamengo. Aí a pergunta, vai ter que fazer um revalida? E a ética? Se eu cancelo uma conversão, eu estou abrindo uma jurisprudência perigosa. Então é muito sério. Vocês são meus alunos, eu quero que vocês entendam isso. Por isso as comunidades de São Paulo, ostra, se fecham. Então, quem vai se apresentar, tem pessoas que vieram com o Beidin Bush. Sentaram no Beidin e disseram, eu estou fazendo essa conversão aqui, mas porque disseram que a minha primeira não foi reconhecida, que é do Rabino Amissala, para mim o que vale é essa, do Rabino Amissala, e o Dayan falou, o Rabino Davi falou, por que você veio para cá então? Não, porque eu passei aceito em São Paulo. Aí eu disse, não, mas esquece essa questão de São Paulo. O Rabino quase não fez. Aí o pior, eu queria que ele não tivesse feito, porque depois de alguns meses, alguns anos, essa pessoa chegou lá, deu problema, porque queria ir no consórcio que não vai reconhecer, que é de Benebrac, que é o pessoal fala, não diz, não, porque eu quero aproveitar aqui, eu fiz essa. Lógico que eles vão dizer que, olha, você para entrar nesse grupo aqui, você tem que fazer dessa aqui. E nada contra, mas é as regras daquela situação que precisa conhecer. Agora, se vai casar e tudo, deu problema. Não aceitaram. Aí, para botar o filho numa escola judaica, na verdade, não aceitaram não pela conversão, por causa da pessoa. Tem pessoas que buscam conversão como se busca roupa. Entende? Eu quero fazer parte desse grupo. Eu vou fazer essa aqui, mas para fazer um upgrade, para poder fazer, vou pegar uma stand para pegar uma suite master. Gente, Guiú é uma coisa séria. A gente está falando de Shem Hashem, o nome de Hashem. Tanto uma pessoa que faz uma conversão com o Rabino Peretz ou com o Rabino... não sei se o homem sabe, não sei. Mas eles, os Dayanim, não fazem Berahá, nem querem que as pessoas façam Berahá. Fazem só o mikveh. Entende? Porque na Rabanut, para legalizar quem faz depois a Rabanut. Entende? Porque é o nome de Hashem, não pode falar o nome de Hashem não. É importante eu falar esse negócio, que está fugindo um pouquinho do tema, mas também faz parte da Tefilá, a nossa identidade, a nossa responsabilidade como povo judeu. Eu recebi, não vou falar o nome, mas eu recebi uma mensagem que me deixou muito emocionado, dizendo assim, poxa, Rabino, eu espero chegar ao domingo para poder estudar, porque eu me sinto conectado. Você tem ideia como isso afeta como eu sou ser humano. Porque eu consigo transmitir para vocês um pouco o que eu penso. A nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade. Às vezes eu espremo alguns alunos como se fosse um carrasco. Não. É porque eu preciso treiná-los para vocês andarem. Porque depois, mais em diante, depois que o Rabino não está mais presente, vocês estão caminhando, vocês vão ter que pegar, andar, sobreviver.
É igualzinho um pássaro. A mãe tá dando a minhoquinha, tal, mas chega no momento, pega ele, joga ele, vai ter que sobreviver. Porque se eu não trago essas informações, se eu não trago o conhecimento, vocês vão ser só para a terra. E eu não quero isso. Conversei com um amigo meu que estive na África, no Quênia e na Etiópia. Sabe qual é a diferença desses dois países, desses dois povos? É que mais que você, nessa geração, você vá para o Quênia ou vai para a Etiópia, você tenta passar conhecimento, tem um momento que já está tão fundido a cabeça, a pessoa chegou a ser tão maltratada pela ignorância, que eles não vão conseguir se educar. E eu penso muito nisso no 49 níveis espirituais que a gente estava no Egito. Se a gente chegasse no 50º, a gente ia chegar nesse nível de só viver. Países falidos, gente. Quênia, $100 ao mês. Trabalham 12, 14, 15 horas. Não pode reclamar, porque não tem os $100. Tá? Então, a diferença do Quênia para a Etiópia é que na Etiópia tem educação. Ainda. Ainda. A diferença do Quênia é que não existe. Então, Portugal, Brasil, a gente está ano-luz de conhecimento, de debate, de conhecer, de entender. Então, a educação é um dos pilares, e a educação judaica, para mim, é a base. Não quero ser um grande rabino, mas eu quero ser um grande educador, quando eu tento ser. Então, nesse meio, eu quero só relembrá-los. Quando eu pedi para fazer um resumo, uma prova, ou gravar o que a gente viu, não é que eu quero testá-los, porque eu sei que vocês aprenderam. Eu quero deixá-los tranquilos, eu quero ficar tranquilo que nesse tema vocês estudaram, como na faculdade. Ah, eu não sei 100%, mas você tem conhecimento melhor do que uma pessoa que chegou lá na sinagoga, está lá, vazio, apagado. Só rec repete. Então, é essa minha preocupação. E vai ser daqui para frente, porque a gente vai, daqui, semana que vem, a gente vai estudar sobre o Shema. Eu vou querer que vocês aprendam o Shema. Não só ler, mas entender a sua essência. Eu vou querer que vocês entendam toda a tefilá, para que a gente possa entrar em outros níveis. Tem muita coisa para a gente estudar. Quando eu falo que é Harvard judaica, é porque eu poderia ter com muitos alunos aí. De plataforma, fazer isso, um movimento. Mas eu acho que, quando tem muita gente, já é difícil, com todo respeito, é difícil controlar vocês, assim, cobrar. Algumas pessoas são mais fáceis, outras pessoas são mais... Vamos lá, pedala, vamos. Vai, cadê o resumo? Então, imagina tanta gente. Eu estaria sendo injusto com vocês. Então, por isso que eu falo, é um grupo que tem uma expectativa muito grande. Eu sei que é importante vocês estudarem, fazer um mestrado, doutorado, é muito importante ter uma profissão, façam, mas é tão importante estudar Torá, entendeu? Quem quer se converter, não é só pegar a carta de euforia, não, tem que estudar 2 vezes, 2 horas por dia. Tem que estudar até os 120. Até os 120. Por isso que eu estou falando, não dá tempo. Pula fora. Quem não tem essa expectativa, que está em dúvida, pula fora. Seja justo com vocês, porque na hora você vai entender que o bagulho é doido, como fala lá na Amazônia. Gente, a gente viu que tem o Sidur,
a gente chegou na 12ª, 13ª, foi essa, né? Do Shimon Esrei, né? Aí a gente vai agora lembrar Tishkon Berushalayim. A gente não é completo. Antes de começar isso, Márcia, você quer falar alguma coisa antes que perca o fio da meada? Sim, Ravi, sem querer desvirtuar muito, sair muito do tema, mas como fica o status de um judeu que, infelizmente, sei lá por quê, resolve se converter a uma outra religião? Ele continua, ele deixa de ser considerado judeu, ou ele ainda é considerado um judeu que é acometido por uma insanidade temporária? Alguém sabe responder isso? Valendo! Vai! É Valendo! judeu. Ele continua sendo judeu, infelizmente, um judeu fora do caminho, mas continua sendo um judeu. Vai, Pedro. É mesmo? Uma vez Pera aí, judeu, calma. sempre judeu. Uma vez judeu, sempre judeu. Por mais que cometa. Vai. Quem tem mais? Continua sendo judeu transgressor, né? Ele cometeu uma transgressão grave, mas ele continua sendo judeu. Insanidade temporária. Gente, isso aconteceu no período da Inquisição. 1300, quando teve os grandes debates, Yehudá a Levi, isso é maravilhoso. Quem estuda essas histórias medievais, filosofia judaica, vocês vão... A gente estava para baixo, gente. Não tinha conhecimento, não podia estudar a Torá. Os rabinos estavam impossibilitados. Então, muitas pessoas estão deixando a fé. E aí teve uma intervenção de quem? De um grande rabino. O que ele escreveu? Shulchan Aruch. Não. Um Não? grande rabino. Cadê o Henrique? O Henrique está aí? Henrique, você está aí ou não? Só ligou. Vou pegar o Henrique depois. O André, tá me ouvindo? Fala, Rafa. Boa tarde. Shabbat. Boa tarde. Falou, Ravi. Tô bem, eu tô vendo aqui o pessoal do fundão. Marcelo, Bruno. Tô vendo aqui. Henrique, apareceu, Margarida. Vamos lá, com todo respeito. Henrique, o que um rabino, escreveu para fortalecer a fé judaica? Que a gente estava... Como é que ele chamou esses preceitos? Ou foi conhecido? Lembra? O Rabi, Moimé? Hã? O Rabi, que E fez os 13 preceitos 13 princípios da fé, né? fé, o Ele, quê? Fé cristã? judaica. Fé judaica. Quem foi esse? Rabi Ramos Momé, Maimônides, Ele Maimônides. viu Maimônides. que o povo judeu estava... ele estava... como é que eu posso te dizer? Ele estava abatido. O povo judeu estava abatido. Largando a geral, Exato. porque não conheceu. E hoje em dia, gente, não é uma coisa diferente, não. Ou vocês nunca escutaram que tem um judeu que se tornou messiânico? Aqui em Israel tem bastante. Judeu de pai e mãe, gente. Por que acontece isso? Falta de estudos. Garanto, todo mundo que estuda comigo não vai passar esse problema. Quem estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos, é mais fácil vocês converterem a pessoa para o judaísmo. Ou ela vai deixar de falar. Não, isso aqui eu não vou falar porque perde tempo. Então, Rambam vai criar os 13 princípios da fé judaica, que é um lema do judaísmo. Então, uma pessoa que converte, Márcia, ao cristianismo, ao islamismo, a gente vai ver que na história vai ter muitas dessas coisas, ela vai ter que fazer techuvá. E se não fizer techuvá,
ela vai vir num guigu de um não-judeu. Rav, eu tenho uma dúvida sobre isso. Opa, eu tenho que continuar. Quem é que está falando? É o Bruno? Sou eu, André. André, fala que eu te escuto. O Rebbe de Lubavitch, constantemente ele falava, né, que um judeu, mesmo fora do Yahadut, ele continuava sendo um judeu. Isso aí a Só gente que, sabe. sim, só que no Mishneh Torah, eu não me recordo se é no Ele é como Goi. Sefer Tzubá, se é no Sefer Teshuvah, ou Sefer Madar. O Maimônides, ele cita o Talmud e reitera que aqueles que caem nos apóstatas ou renegados, eles não são nem comparáveis a um judeu. Ele cita lá no Talmud. Então, como é que fica? Porque aparentemente é discrepante, né? Eles são uns excomungados. A gente vai ver Spinoza. Entendi. Spinoza, ele era judeu, mas ele negou a fé, negou a Hashem, ele foi separado. E é isso que acontece muitas vezes. Mas os rabinos têm que ser mais rahamim, que acredita que as pessoas vão fazer techuvá até os 120. Agora, tem questões também muito mais interessantes. Pessoas, por exemplo, que vieram para Israel e não quiseram, fizeram uma conversão reformista e não quiseram fazer uma conversão ortodoxa. Não, tá tudo bem, eu sou judeu, os Estados Unidos não conhecem. Não tem problemas. Na hora de casar, na hora de botar os filhos numa escola e, pasmem, na hora de enterrar. Não enterra. Vai botar no cemitério coletivo. Isso não é só no Brasil, só em Israel, no Brasil também. Então, eu acho que a pessoa tem que ter paz. O ego, a vaidade, isso atrapalha muito. Voltando agora, só para a gente continuar, a gente vai falar da 14ª bênção, que é Tishkombet Yerushalayim, é a promessa que Yerushalayim vai ser restabelecida e vai vir o descendente do rei Davi, que vai reconstruir Yerushalayim, né? E a 15ª é conectada com a 14ª, que é as descendências do rei Davi, né? Que vai trazer a salvação não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. A questão é o seguinte: quando é que vai ser? Se a gente tem pouco tempo. Aí agora a gente, a 16ª, Shema Koleno. Escuta a minha voz, Hashem. Aí já entra no lado mais particular, que a gente vai pedir compaixão, misericórdia, que as nossas orações possam ser escutadas por Kadosh Baruch Hu, e as nossas súplicas têm tudo a ver com silicone. E aí, depois disso, entra as tefilot. No meio dessa tefilá, Shemacoleno, a gente vai parar um pouquinho e vai fazer nossas tefilot particulares. O que é? Hashem, será que essa menina lá da Argentina é minha para a metade? Hashem, será que eu tenho que sair de Manaus para ir para São Paulo? Hashem, me ajuda a viajar para Eretz Israel. Hashem, todas essas perguntas como é que fala em português? Estou esquecendo. Existenciais. Existenciais como adolescente. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Essa pergunta, manda mais um troquinho. If I were a rich man. Todas essas orações que a gente faz, no final são importantes, mas no final a gente vai ver que conversei com a minha prima hoje, ela falou para mim: primo, desde que eu me conheço de gente, você falava que ia para Israel. Hoje meu filho, eu falo para ele vê tuas fotos, você aí em Israel,
Ele disse, eu quero ser igualzinho ao meu tio, o meu primo, meu tio, ele fala. Porque ele foi teimoso. Ele veio para Israel. Né? Naquele período era um sonho, hoje ele é realidade. Paguei bem caro, ainda pago por essa realidade. Então, chamar coleno. Nesse período, queridos alunos, queriditos alunos, na hora de pedir, não é chegar logo, já ensinei como é que faz os esquemas, né? Alvotendo, tudo, e depois chegou nesse momento, aí vocês abrem a porta da esperança, vai pedir, pede. Por isso a me dá demora um pouquinho para algumas pessoas. É quando chega nesse período aqui. Já notaram? Já notaram? Por que eu terminei rápido esse cara ainda está? Porque ele está ali estancado, pedindo. É o momento do pedir. Tá? Estou ensinando para você para dizer que depois não dizer que eu não ensinei. Depois vem a 17ª, que é reconhecer o serviço, que a gente possa ter o serviço do tempo. A gente vai pedir que a Shomer Tefilá, depois Eretze Adonai Eloheinu Me'amecha Israel Efilatam. A gente vai ter que todo o serviço do tempo possa retornar. A gente sabe que as tefilotes é um improviso do serviço do tempo. Mas como é que vai ser o serviço do tempo? Machia vai falar, eu não sei como é que vai ser. E aí vai ter um período que a Rivka me perguntou semana passada sobre Yale e Avon. Rosh Chodesh, Pesa e Sukkot, Rola Moeda e Sukkot, a gente fala Yale e Avon, no começo do mês. Tem uma parte do Sidur, que é conectada com a 17ª Berachá. E a gente vai, no começo do mês, ou nas festas bíblicas, que Pesa e Sukkot, a gente vai fazer essa benção, essa Berachá. E aí, terminou de fazer essa Berachá, volta novamente no final da benção 17. Ve'atá berachamim rabim tosbanu vetzienu vetziana ve'enu vetchuat letzion berachamim baruch atah Adonai hamasim shehinato letzion. Essa é a parte que a gente se curva novamente, quebra, se prostra. Como é que se fala? Vocês me ensinaram semana passada. Quebrar o... Quebra o joelho. Quebra o joelho. Quebra o joelho. Hã? Quebra o joelho. Se curva. Flexiona, é melhor do que quebrar. Vai quebrar, é físico. Vai... Flexionar é melhor que quebrar. É, melhor. Racichar, ninguém quebra nada. Vai se prostrar, modim anachnu lá. Não tem nome de Hashem aqui, só vai falar Hu Adonai Eloheinu Velvan Avotenu Leolam Vaetzu. E aí a gente está agradecendo aqui. Já diz, poxa, Hashem, tá tão rápido que tu já está me dando. Aí, essa Berachá, a 18ª, é a prova dos 9. Mesmo a gente não tendo a Berachá que a gente pediu, a gente já agradece. Olha que profundidade. Uau! E aí, vai começar uma outra bênção, que é Alanissim. Alanissim, a gente usa em Hanukkah e em Purim. Tem os textos na mesma Berachá do 18, e aí termina a Berachá do 18, Ve'al kulai veit ba'av tomar v'taseh tamid shimcha malkenu leolam va'ed ve'chayordu chasela vivarechu vivarechu et shecha gadol memet leolam ki tov. Virei marroquino agora. E aí a gente vai se curvar novamente na mesma Berachá, que é a última, 18. Baruch atah Hashem, sem quebrar, sem se curvar, sem quebrar, vocês entenderam. Aí é a última, porque a gente fez 4. Terminou isso, aí vai os Cohen, se for de manhã ou em Shabat, já saiu os Cohen, eles foram lavar as mãos.
Aí eles vão tirar o sapato, vão para frente do errado, e aí vão se virar de volta, vão cobrir com o talit e vão fazer esse gesto. Tá? Diz quem é Cohen, eu não sou Cohen, tá? Que consegue fazer isso. E aí, com o talit, vocês vão fazer assim, tipo, a força está com vocês. O Daniel gosta, porque ele assistiu bastante Star Wars. Ai. Eles fizeram isso do filme porque ele é Cohen, tá? E aí ele vai fazer Yevarechecha Adonai Yishmerecha. Aí vai. O Bicata Cohen. Lindo, maravilhoso, emocionante. Nós que somos da geral, que não somos nem Cohen, nem Levi, somos da geral, como falo carioquês, lá da arquibancada, comprou lá, nem consegue ver o concerto lá que está rolando. A gente está lá no fundão. O que a gente tem que fazer? Se enrolar no carito. As mulheres pegam o sidu e começam a chorar, porque tem duas coisas que fazem a mulher chorar na sinagoga: brincar com anilho, tocar no chofar. É isso. Behind the scene das mulheres. Mas então, a gente tem que se virar aos 30. Ainda dizem que eu sou um rabino feminista. Vamos lá. Depois do brincar com anilho, o pessoal está chegando. Brincar com anilho. A gente começa, como eu falei, Shemona Estreia, 18, então a gente tem que terminar aqui, né? Não, não termina. Não termina, porque a gente quer ficar mais um pouquinho. Espera um pouquinho mais. A gente não quer sair da presença de Hashem. Na verdade, gente, a gente só é almas. Almas nobres, que descemos nesse mundo. E lá no céu a gente acha que é fácil, mas vir para cá é complicado, é difícil. Trabalha com o nosso eu, com o nosso ego, com nossas emoções, com o nosso Yetzirah. Complicado. Então, depois que a gente entende a profundidade da tefilá, por isso tem gente que é adictivo nas três tefilot, Shacharit, Mihai e Yom, porque eles entenderam a importância dessas três orações Amidah, Shacharit, Mihai e Yom. E aí elas têm que, se a vida tem que continuar. Então a gente tem que não se despedir, mas sair do Santos dos Santos. Sim, Shalom Tová, Uvraha Chaim, Chen Chesed, Tzedakah Berachamim, Ve'al Kol Yisrael Amecha, Uvarenu Avinu Kulan Echad, Be'or Panecha, Ki U Panecha Natalanu Adonai Eloheinu, Torah Chaim, Ve'ahava, Ve'chesed, Tzedakah Berachamim, Ve'raha B'Shalom, V'tov Erecha, Uvarenu Varechet Kol Amecha Israel, Ve'raha Shneimar, Ve'hose Shalom. Baruchatá Adonai, Ve'rechet Amu Israel B'Shalom. Ou se Shalom Lomar, 3 passos para trás, ou se Shalom Lomar, Berahá se Shalom Lomar, Ve'ar Kolamu Israel, meu amém. Agora, eu quero escutar uma mulher traduzindo a 19ª bênção em português, que é nossa língua portuguesa. Valendo! Quem vai ser? Quem vai ser? Agora eu tenho microfone, então agora eu me sinto até um comunicador. Vai fazer. Você gosta, né? Vai, quem é as mulheres que vai falar? Lê, quem é a 19ª, a última, a bênção da paz. Não é jogar pombinha. Shalom? Você Shalom, é a bênção da paz. É a última. Estabelece paz, bondade e bênção, vida, graça, generosidade, misericórdia sobre nós e sobre todo Israel, teu povo. Abençoa-nos, ó nosso Pai, com a luz do teu semblante, porque com a luz do teu semblante que tu nos deste, ó Hashem, nosso Deus, e a vida, a Torá e a vida,
o amor e a benignidade, justiça, misericórdia e bênção e paz. Vai ser bom aos nossos olhos. E que seja favorável aos teus olhos abençoar-nos e abençoar todo o teu povo, Israel, com muito vigor e paz. Aí, nesses dias de 10, depois de Rosh Hashanah até Yom Kippur, a gente faz os 10 dias de Teshuvah, a gente fala, o que está escrito aí, Rivka? O Sefer, né? Durante do Sefer Chaim. Certo. E no livro da vida, bênção, paz e bom sustento, salvação, consolo e bons decretos sejam lembrados e inscritos diante de ti, nós e todo o teu povo Israel, para uma vida boa e para a paz. Aí continua, termina essa berachá. Baruch atah. Fonte das bênçãos és tu, Hashem, que abençoa o seu povo Israel com paz. Amém. Aí vai a última. Essa parte, gente, só um minutinho, Rivka. Essa parte é a parte mais delicada e pessoal. Se você não fez se você não fez a Inará, se você, né, todas as coisas eu gosto, vocês fazem. Se você fez ela, você fala. Se você acha que não fez, já pula para você, Shalom Brumá, Berachá, Shalom. Que sejam aceitos os ditos de minha boca e os pensamentos do meu coração perante ti, ó Hashem, minha rocha e meu redentor. Meu Deus, guarda minha língua do mal e os meus lábios de pronunciar falsidade. E aquele que me amaldiçoaram, que minha alma permaneça calada. E que minha alma seja como pó para com todos. Humilde para que meu coração não se gabe perante nenhum ser humano, para que não fique sentido com os que me ofendem. Abre o meu coração para que a tua Torá porque tem vários parênteses no meu, para que a tua Torá, que a minha alma persiga atrás dos teus mandamentos, e que todos aqueles que se levantam contra mim para me fazer o mal, que querem fazer o mal neste mundo, e aqueles que querem fazer-me pecar, para que eu desça aos Gehinnom. Rapidamente anula seus desígnios e arruína seus planos. Faz pelo teu nome, faz pela tua santidade, para que sejam salvos teus queridos, salva com tua destra e responde-me. Você Shalom, não é? A última. Que sejam aceitos os ditos de minha boca e os pensamentos do meu coração perante ti, ó Hashem, minha rocha e meu redentor. Aí você fala, você Shalom, não. Aquele que estabelece paz nas suas alturas celestiais, ele, com sua misericórdia, estabeleça paz sobre nós e sobre todo o seu povo Israel, e dizei amém. Você Shalom, Berumá, Berachá, Shalom, Aleinu, Vealo com Lamo Israel, Beru. Amém. Gente, esse Sidur é bonito. Hein? É que estão pedindo para eu mostrar o meu Sidur, não sei, acho que é Sefaradi. Ele é Mechor Caim, isso aí é Halabi dos Halabi. Vai ralando, É porque o que você me deu é todo em hebraico, aí hoje eu peguei um que tem português. Tem que melhorar o hebraico. Gente, foi bom para vocês. Eu sinto saudade dessa aula. Essa aula, para mim, foi uma das melhores. Eu dou muitas aulas, mas essa aula, para mim, foi muito profunda. Em coisas que a gente nem tocou. Mas
infelizmente ou felizmente, fica para próximo o grupo ou pessoas que querem continuar. Mas a gente precisa continuar. Tá? Então, importante para os meus alunos é que entendam que o ápice da Tefilá é a Amidá. E que não é entrar nela como se fosse entrar na Sapucaí. Está entrando na presença de Kadosh Baruch Hu. Semana que vem tem mais. No mesmo bate-horário. No mesmo bate-lugar. Com vocês. Tchau. Que bom. Tem perguntas? Orava. Tem perguntas? Vai. Perguntas? Fala que eu te escuto. Da Rede Record. Não, eu não tinha pergunta, acho que é a Rita, talvez. Eu só ia falar para você, quando você acabar seus vídeos agora, você pode falar, subscreva o meu canal. Subscribe. Subscribe my channel. Give a like. Mas eu não tenho. Estou tentando colocar, mas vai dar tudo certo. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Gostaram? Foi bom? Pedro, gosto muito de você. Júlio, Juliana. Muito bom, Rafa. A Kiva, que está tão longe, o Bruninho. Muito bom, Rafa. E o Bruno pequeno, já tem barba. Caramba. Uma becação. Gente, eu tô ficando velho. Barba e dois pequenos, né? Dois pequenos. O problema não é ficar velho. O problema é ficar inutilizado. É verdade. A velhice faz Verdade. parte. A velhice faz parte. É verdade, sim. Se eu não for útil, então é melhor. Né? Segue em frente, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, Laura. Obrigado. Tchau. Tchau, Tchau,